Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Pois é, hoje é domingo, dia 27 de agosto, hoje tem jornada dupla da Pílula do Evangelho. Nós já gravamos uma pílula, você já deve ter recebido ou vai estar recebendo, talvez depende da conexão da internet, né? Talvez receba essa pílula antes da outra. Na outra pílula, nós falamos de um assunto extremamente importante para todos nós, né? Que é a ditadura da aceitação, se libertar, viver pelos seus valores e ser mais feliz. Essa agora, meus amigos, é para responder algumas perguntas que se avolumaram, né? Perguntas feitas por pessoas diferentes, mas no mesmo sentido, para que a gente possa, na medida do possível, entregar a vocês com todo carinho as reflexões, né, que vocês têm nos enviado por vários canais. A primeira delas diz respeito à questão do alimento, né, de ingerir carne de animais. Muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, e eu fico feliz com isso. Nos últimos meses, em especial no último mês, né, de mais ou menos uns 30 dias para cá, em vários locais tem questionado isso. Ricardo, fala mais sobre esse assunto, comer ou não comer carne, como que isso funciona e assim por diante. Eu não vou me alongar muito, gente, porque nós já gravamos algumas pílulas, né, todas inteiras, falando sobre a questão de comer carne de animais. É lógico que, indo direto ao ponto, se você for perguntar, é adequado comer carne de animal? É óbvio que não, né? Claro que não. Um outro animal é um ser vivo, criado por Deus, e naturalmente, se a gente tivesse a condição de viver sem ter que comer uma carne morta, né, sem ter que assassinar os nossos irmãos para poder se alimentar da carne deles, é lógico que é muito mais espiritual e muito mais em equilíbrio com o universo. Isso é um fato, ponto. Então, se você consegue viver assim, é um mérito seu, indiscutivelmente, é um esforço seu. Só que eu vejo claramente que para muitas pessoas é um grande sacrifício. Aí vem as desculpas esfarrapadas, carência de proteína, porque isso é ruim, a gente sabe que não tem nada disso, né? Os nutricionistas hoje têm várias formas alternativas de alimentação, hoje você tem a soja e muitas outras formas, como, né, o próprio ovo da galinha e tantas outras formas alternativas de alimentação que faria com que a pessoa vivesse com equilíbrio e bem-estar sem comer carne de animal. Mas, sem entrar nesse mérito, uma sugestão prática, bem objetiva. Pelo menos, você que se interessa e tem essa sensibilidade, pelo menos evite a carne vermelha. Acredite, você já vai estar fazendo um grande progresso. Por quê? Porque os bois e os porcos são mamíferos. A carne vermelha, de uma maneira mais específica, né, desses nossos irmãos, eles têm um nível de energia muito mais densa do que a carne das aves e principalmente dos peixes, porque eles já têm rudimentos de sensações, de sentimentos, eles engravidam, né? Ficam prenhes, trazem nenéns, têm um nível de sensibilidade da morte comprovadamente, né, pela própria ciência, inúmeros documentários que faz com que a carne registre essa sensação de dor e de sofrimento. E aí, até para quem quer se desenvolver espiritualmente, praticar meditação, né, quem trabalha na mediunidade sabe que a carne vermelha faz muito mal. Bem, é óbvio que se a gente pudesse, da mesma forma, evitar comer a carne dos peixes e das aves, seria melhor, mas é menos ruim, com toda certeza. Agora, tem uma alternativa legal, pelo menos no caso das aves, se você for comer, né, a carne de frango, dê preferência aos frangos criados livremente. Porque o que a gente vê desses frangos enormes, né, criados em jaulas pequenininhas, que têm seus bicos cortados, né, vivem uma existência extremamente limitada, é muito triste. Os ovos que a gente come de granja, esses ovos brancos, muitas vezes nos fazem um mal danado. Por quê? Porque são ovos que vêm de um grande sofrimento das galinhas. Então, pelo menos os ovos verdadeiramente caipiras, que eu sei que são um pouquinho mais caros, mas com certeza, pelo menos, viriam de aves muito mais livres, para que naturalmente esse sofrimento, né, das aves fosse menor. Então, para quem está sensível a essa questão, fica aqui essa sugestão. Lembre-se, a gente não vai se santificar de uma hora para outra, mas pelo menos se esforçar para que isso ocorra, nos faz crescer aos olhos de Deus. E é lógico, o respeito, né, gente, aos nossos irmãos menores. Segunda pergunta que nós vamos responder hoje diz respeito a pessoas que questionam sobre traição. Muita gente perguntando sobre a questão da traição, né? O que acontece quando se trai, e cada um tem a sua justificativa, né? Para trair ou não ter traído, e aí vai uma longa história. Primeira coisa que tem que ser dita é que o mundo espiritual não nos julga, né? E obviamente, pelo menos eu, né? Nenhum de nós tem o direito de julgar ninguém. É claro, meus amigos, que cada caso é um caso e só Deus
que conhece o íntimo dos corações humanos e o contexto que cada um de nós está inserido, vai poder avaliar, né, circunstancialmente o que aconteceu em cada caso em que houve uma traição conjugal, né? A fala aqui é sobre a questão conjugal. Mas uma coisa é certa, a traição por si só, ela causa muita dor, não é verdade? Causa dores em quem trai, causa dores na família quando descobre, é uma dor muito grande. Cada um tem que refletir até que ponto que realmente faz sentido você se arriscar, né, a perder seu equilíbrio espiritual, a se endividar, inclusive espiritualmente, por causa de alguns poucos momentos de prazer. Essa é uma reflexão que cabe a cada um, ao íntimo de cada um, né? Não nos cabe julgar. Mas o que nós aprendemos é que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Não é assim? Então, muitas vezes, a prova que a gente experimenta de encontrar um relacionamento amoroso, de bênçãos, de luz e de paz, é para que haja um crescimento do nosso coração. Então, entrar numa relação complicada de alguém que já é casado só para poder não se sentir sozinho, é reafirmar a sua solidão. E até que ponto que isso te faz uma pessoa melhor? Porque você teve um momento sexual com alguém, alguém te liga algumas vezes por semana. É, porque nos finais de semana tá com a família. É isso que você quer para você? Pensando de uma maneira bem prática. E imagina só se essa pessoa destrói a própria família para vir para você e daqui a pouco, de repente, te descarta também, como eu já vi em alguns casos. É complicado, não é? Então pense bem, talvez, apenas uma sugestão carinhosa, livre de qualquer julgamento. Seja você que está com a família traindo, ou seja outra pessoa, você deva se perguntar o que você realmente quer da vida. O que a vida afetiva significa para você, né? O que a vida amorosa tem para te oferecer? Talvez se perguntar onde você pode se equilibrar espiritualmente, serenar suas emoções, para você realmente identificar o que você quer do seu destino. Porque senão, meus amigos, por causa das nossas confusões internas, a gente acaba levando muitas outras pessoas tão perdidas quanto nós, mesmo que não tenhamos nenhuma má vontade em prejudicar ninguém. E com certeza eu sei que muitos que traem não têm esse dolo de prejudicar alguém. Querem apenas encontrar uma válvula de escape. Mas analise até que ponto que agir assim vai realmente trazer paz ao seu coração ou se não vai simplesmente aumentar ainda mais o nível de problema. Pensa nisso com carinho e se entregue a Deus. Eu tenho certeza que nas suas intuições você vai sentir qual caminho deve seguir. Mas lembremos-nos sempre que só Deus tem a condição de analisar e de avaliar, porque cada caso sempre é um caso. Tá bom? Beijo grande ao coração de vocês. Espero ter auxiliado aquelas pessoas que estavam pedindo muito por essas respostas. E eu prometo que eu vou voltar mais com essas jornadas duplas aqui. Bom, enviando a pílula normal e respondendo algumas perguntas para a gente não acumular, né? Tantas perguntas assim. Luz e paz ao coração de cada um de vocês e um excelente domingo. Até breve, meus queridos amigos, até muito breve.